primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, até o versículo 18, que fala assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, eu empolguei, né, me entusiasmei de pregar esse texto essa semana. Ele veio ao meu coração desde a segunda-feira ou terça-feira, e eu comecei então a pensar no texto, a meditar no texto, mas consegui terminar minha mensagem ontem de manhã, depois da semana toda pensando nela. E primeiro eu me entusiasmo com o tema, a escatologia, os assuntos futuros, é um assunto que faz bem ao meu coração. Mas também o que me entusiasmou a pregar esse texto é porque tentar tirar-nos um pouco também, né, desses dias onde nós ouvimos tantas notícias, às vezes que entristecem os nossos corações, talvez arrancar-nos um pouco, né, da nossa realidade, talvez fazer-nos pensar em alguma coisa além dessa realidade. E então, isso que tem motivado o meu coração, é pensar nessa realidade futura, né, nossa, né, como cristãos, tentar trazer. E também porque eu fico convivendo com as pessoas, a maioria, né, às vezes não são cristãos, e às vezes que, até mesmo cristãos, né, tem um desconhecimento, às vezes acha que o aspecto futuro nós não temos nada revelado sobre ele. E isso não é verdade. Então, por isso que eu me entusiasmei também a pregar. Aí, a título de introdução, eu fiquei pensando, né, por quê? Porque nós sonhamos tanto com o nosso futuro aqui na Terra, né? Pelo menos até começar a quarentena, né? A gente sonhamos com várias coisas, mas a quarentena acabou nos deixando um pouco inseguros com os nossos sonhos, né? Deixou-nos assim um pouco incertos. Mas nós sonhamos, por exemplo, quem é que não sonha com a sua aposentadoria, não sonha com conviver com os netos, né, de uma maneira mais tranquila depois da aposentadoria? Quem não sonha, talvez, a não fazer aquela viagem dos sonhos, né? Ou seja, nós sonhamos, e não há pecado nenhum nisso. Eu acho que os sonhos, eles acabam alimentando-nos bem, né? E a gente acaba nos sentindo bem com os nossos sonhos. Nós somos tão influenciados, né, com essa questão do futuro, e que acaba a gente vendo, nós somos muito bombardeados, né, com essa questão do futuro. Pense no futuro. Essa semana mesmo, eu já planejando essa mensagem, pensando nela, eu fui na rua no dia do meu CPF e vi uma frase no outdoor, né? Quem garante o futuro só tem a ganhar. Conquanto sonhamos muito com aqui, não sonhamos tanto com o nosso futuro eterno. Não sonhamos tanto com a nossa eternidade, com a casa do Pai, com novos céus, com a nova terra. Por que nós falamos tão pouco dos céus? Quer ver um assunto que eu não sei porquê, mas é um assunto que nós
Receamos falar com ele, sobre ele, a morte. Eu já tenho ouvido, conversando com cristãos sobre a morte, o cristão já bateu a mão na boca. Bate a mão na boca aí. Como se eu estivesse chamando a morte para ele. Por que conversamos tão pouco sobre um assunto que faz parte da nossa vida? Não só porque faz parte, mas se você pensar bem, o conteúdo básico das Escrituras é a nossa eternidade. A Bíblia está recheada de nossa esperança cristã. Mas esse assunto futuro da eternidade, dos céus, da morte, quando nós falamos dele, muitas vezes é para especular, muitas vezes é para conjecturar. E é chato, né? Você ficar conversando sobre o futuro como curiosidade. Tipo, eu nunca fui lá para saber como é que eu posso falar? Né? Será que existe céus mesmo? Será que esse negócio, né, de novos céus, nova terra é verdade? Parece que se torna uma coisa curiosa entre nós. E sendo que não é assim que a Bíblia trata o assunto. A Bíblia nos dá detalhes. Só que ao invés de nós, o que Paulo fala, que esse assunto da eternidade, ao invés de ser uma coisa para especular, uma coisa para curiosidade, uma coisa para a gente ficar aí, né? O que é? Paulo fala que esse assunto, ele serve-nos para nos consolar. Ele nos serve para nos encorajar. Né? Então, os assuntos, é assim que Paulo termina o seu texto que eu acabei de ler aí, ó. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Com que palavras? Com aquilo que vai acontecer. É com o futuro. Um indivíduo, né? Muito bem intencionado, ele abordou um pastor. Olha quem que ele vai abordar, né? Vai abordar um pastor, hein? Ele vai abordar um pastor cuja esposa havia morrido. E ele aborda o pastor na seguinte palavra: eu soube que você perdeu a sua esposa. Eu sinto. O pastor respondeu: não, eu não a perdi. Você não perde uma coisa ou uma pessoa quando você sabe onde ela está. Eu sei onde ela está. Ela está com Jesus no céu. Agora, você quer conhecer o que uma pessoa pensa sobre o futuro eterno? Sobre a morte, sobre a eternidade? Vai para a beira do caixão. Vai para o velório. Ali você vai ouvir as convicções das pessoas sobre a morte, sobre o futuro, sobre a eternidade. Meus queridos irmãos, o que eu quero trazer nesta manhã para nós aqui é que o melhor de Deus para nós está por vir, que é a eternidade. Por isso a morte é necessária. Ela nos faz adentrar as mansões celestiais para nunca mais experimentá-la. A eternidade para os que creem em Cristo não é um salto no escuro. A morte não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra. Nós não estamos no mundo como se estivéssemos caminhando para um abismo, como se nós estivéssemos caminhando para uma forca. Nós estamos caminhando, meus queridos irmãos, para o dia glorioso, para a glória eterna com Deus. O nosso destino eterno não é algo desconhecido, como se não soubéssemos nada sobre ele. Isso não é evangelho.
Caminhamos para um lugar certo e glorioso, que Jesus já preparou para aqueles que vivem com Ele. Por isso, podemos e devemos conversar sobre o futuro eterno, devemos conversar sobre a nossa morte, sobre o céu, devemos conversar sobre o nosso futuro glorioso com Deus, sonhar com isso, pensar nisso. E não essa desesperança que muitas vezes a morte traz para muitos. E o texto, meus irmãos, que nós lemos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos observar isso. Você prestou atenção no texto? Paulo dá muitos detalhes desse futuro eterno, não é algo desconhecido, não é algo que a gente não saiba o que vai acontecer. Primeiro, Paulo esclarece o que acontece com o cristão, aquele que morre, quando ele morre. Paulo esclarece o que acontece com o cristão quando ele morre. O versículo 13, Paulo deixa claro: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que morrem. A tradução nossa atualizada fala dormir. O dormir aqui é morrer. Dormir não é a aniquilação da alma, como alguns creem. Não é o sono da alma, como alguns pregam. Dormir aqui é a morte. Eu não quero, meus queridos irmãos, que vocês sejam ignorantes. O que é ser ignorante com respeito à morte? É você não saber para onde você vai. É você ficar exatamente pensando como a cultura nossa pensa em respeito à morte. Uma senhora no seu estado terminal, eu a visitei. Ela estava nos seus últimos dias. E eu pedi sabedoria a Deus, porque ela não era uma cristã. Eu queria comunicar com ela esse respeito da não ignorância em relação à morte. E eu a abordei em um determinado momento. Ela olhou para mim, eu fiquei triste no meu coração. Mas no leito de morte, faltava dias para ela morrer. Ela olhou para mim e falou assim: pastor Ângelo, não se preocupe comigo. O túmulo é o fim. Minha vida acabou, pastor. Olha para vocês verem, nós não estamos falando de uma cultura grega, nós não estamos falando de uma cultura romana, nós estamos falando dos nossos dias. A igreja de Tessalônica, irmãos, vivia a seguinte realidade. A realidade que a igreja de Tessalônica vivia era o seguinte: eles esperavam, eles tinham que Jesus voltaria ainda na geração deles. Isso era a convicção deles. Para eles, eles estavam vivendo os seus últimos dias na terra. Jesus voltaria logo. Só que eles começam a viver uma seguinte realidade: Jesus não volta e os seus entes queridos morrem. O seu irmão morre, o seu pai morre, a sua avó morre. E aí eles começam a fazer a seguinte pergunta, e eles olham para Paulo e falam assim: Paulo, a minha esposa morreu, Paulo. Mas Jesus não voltou, Paulo. O que vai ser dela? Olha aí a palavra de Paulo. Por isso que Paulo vai falar assim: não sejais ignorantes. Isso não pode fazer parte da linguagem do cristão. A morte dói muito, a morte nos faz chorar muito. Eu estive participando do velório lá no Jardim da Ultimato, da dona Odete. Eu acho que naquela manhã ali de terça-feira não teve um que estava ali que não chorou. Ela faz-nos chorar, mas nós não podemos ser ignorantes a respeito dela. Então é isso que Paulo está dizendo às igrejas. O que acontecerá, Paulo, com os que morrem?
Não sejais ignorantes. Eu não quero que vocês entrem na onda da cultura dos gregos, onde que estavam os maiores filósofos da época. Eu não quero que vocês entrem na onda da cultura romana, porque os tessalonicenses estavam rodeados de filósofos que criam e pregavam e anunciavam em praças públicas que o túmulo era o fim, que a morte era o fim. E a igreja estava influenciada por essas filosofias vãs. Então é por isso que Paulo fala, não sejais ignorantes. Não quero que vocês sejam iguais aos que não têm esperança. E ele vai falar, irmãos, de um assunto muito importante, quando ele fala para não ser ignorante em relação à morte, ele chama para nós a ressurreição de Jesus. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, é isso que Paulo está dizendo para eles. Em primeiro lugar, para que vocês creem que Jesus morreu e ressuscitou? Para vocês serem ignorantes em respeito à morte? E é isso que acontece, é triste isso é lamentável. Porque ninguém duvida da morte de Jesus, ninguém duvida da ressurreição de Jesus, mas duvidam da ressurreição deles. E é isso que Paulo está dizendo, assim como Jesus ressuscitou. Jesus não está falando da ressurreição de Jesus, não está falando da morte de Jesus como algo apenas religioso. Não há como separar a ressurreição de Jesus da nossa. É isso que Paulo está dizendo. Ou nós cremos na ressurreição de Jesus e cremos na nossa, ou nós estamos vivendo um outro evangelho. Irmãos, e o que Paulo está dizendo é isso, por causa da ressurreição de Jesus, os cristãos que morrem, é isso que Paulo está orientando a igreja, os cristãos que morrem estão com Jesus. Esse é o ensino bíblico. O ensino bíblico não é purgatório. O ensino bíblico não é conversa com os mortos. Foi isso que Jesus falou ao ladrão da cruz. Hoje estarás comigo, meu querido irmão. Você vai estar comigo no paraíso. Eu prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E o assunto de Paulo, irmãos, nas suas cartas aos Tessalonicenses, é sobre a situação dos mortos e a volta de Jesus. E é isso que o texto está dizendo, que quando Jesus voltar, presta atenção, se você não sabe nada sobre o seu futuro, então você vai saber hoje. Quando Jesus voltar, ele vai trazer em sua companhia os que já morrem, os que já morreram. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que morreram. Então, ou seja, essa vai ser a minha situação, não sei. Talvez eu vou estar lá. Não sei como é que vai ser a nossa geração. Se nós vamos estar vivos ou mortos na segunda vinda de Jesus. Mas todo o texto aponta para nós que a morte não é algo misterioso. Acabou. Se Jesus, em sua segunda vinda, trará os cristãos que morreram, então eu não tenho outra conclusão a chegar. Os cristãos estão vivos. A primeira palavra de Paulo é essa, que por causa da ressurreição de Jesus, os mortos em Cristo estão com ele. E esses mortos
Seja eu, seja você, seja a geração passada, a geração mais passada ainda, a geração futura, porque nós não sabemos quando vai acontecer a segunda vinda de Jesus. Os mortos virão com ele, irmãos. Os que estão com ele lá. E nós temos que deixar bem claro para você. O que morre, o que dorme, o que apodrece é o corpo. A alma e o espírito estão com Jesus. Então, a primeira orientação de Paulo quanto aos que dormem, quanto aos que morrem, é que os mortos em Cristo de todas as épocas estão com a Trindade. Aí Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica: fiquem tranquilos quanto aos que já morreram e que vocês estão achando que acabou. Fica tranquilos. Eles não foram esquecidos. Vocês estão esperando a segunda vinda de Jesus, podem continuar esperando. Os seus queridos estarão com ele e vai voltar com ele. Então, a primeira palavra de Paulo é essa. É sobre essa situação dos mortos em Cristo. Agora, a segunda palavra de Paulo a Tessalônica é que os mortos em Cristo... Olha que coisa interessante, né? Olha que palavra esclarecedora a igreja de Tessalônica. Porque eles estão achando que, puxa vida, nós continuamos vivos, mas e os nossos que estão morrendo? Como é que vai ser essa situação? Então, a segunda palavra de Paulo é essa: os mortos em Cristo não estão em desvantagem aos que estão vivos. Pelo contrário, a prioridade na ressurreição são deles. Olha o que diz o versículo 15. Os vivos. Quando Paulo estava escrevendo a igreja de Tessalônica, os vivos era a igreja de Tessalônica, eram os irmãos que se reuniam lá. Na nossa geração, os vivos são nós. Os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum, nós vamos preceder os que dormem, os que morreram. Por quê? Porque os que morreram estão vindo com Jesus nos ares, na sua segunda vinda. Esta é a ordem, irmãos. Eu, sinceramente, eu fico imaginando essa cena, né? Será uma cena gloriosa. Jesus, com todos os mortos de todas as épocas, de todas as gerações, na sua segunda vinda, nos ares. E você sabe o que vai acontecer? Pare a cena, congele, um stop nos céus. Porque tem uma palavra de ordem. O stop tem que acontecer, porque a palavra de ordem tem que vir. Haverá um grito do anjo arcanjo. Mais ou menos assim, né? Como que quando Jesus estava de frente para a sepultura de Lázaro, né? Saia, Lázaro! Venha para fora, Lázaro! Um grito de ordem. A voz do arcanjo se ouvirá nos céus. Outra coisa, a trombeta de Deus será acionada. Você já imaginou isso? A trombeta de Deus. E quando, irmãos, essa palavra de ordem for dada, quando essa trombeta for acionada, todos os corpos de todas as épocas, desde a fundação do mundo,
para aqueles que creram no Evangelho, creram na palavra de Deus, confiaram em Deus, todos, ouvindo essa voz do arcanjo, ouvindo a trombeta de Deus, sairão dos túmulos. Aqueles que tiveram as suas cinzas jogadas nos jardins da praia, aqueles que tiveram as suas cinzas jogadas em alto mar, mas se era um cristão, um crente do Senhor, essas cinzas se recomporão, sairão dos seus túmulos. E aonde que estão as almas e o espírito? Estão no stop no céu, está na cena do céu. E esses corpos sairão de suas sepulturas e se unirão. E se unirão, irmãos, nessa segunda vinda de Jesus. Parece uma cena estrondosa. E nós estamos achando que essa cena vai durar dias, vai durar anos. Não, meus queridos. Isso vai, como diz a expressão de Paulo aos Coríntios, isso vai durar um piscar de olhos. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. É o Deus maravilhoso. Você já sonhou com essa cena? Portanto, irmãos, terceira coisa que Paulo orienta, segundo o que acontece com os mortos. Segundo os mortos na segunda vinda de Jesus, eles hão de ter a prioridade, a primazia. Mas terceira orientação de Paulo, os que estiverem vivos, os que estiverem vivos na volta de Jesus serão arrebatados. Depois nós, versículo 17, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Está vendo os ares aqui? Por isso que é o stop, lá nos céus, para que os corpos saiam de suas sepulturas e se encontrem com Jesus nos ares. Não sabemos, meus irmãos, não podemos fazer a mesma loucura que muitos estão fazendo, querendo marcar a volta de Jesus. Não. Porque nós não sabemos quando que a segunda vinda de Jesus se dará. O que nós podemos dizer é que os sinais dos tempos estão aí. O Covid-19 é um deles. A geração de cristãos que estiverem aqui na época da segunda vinda de Jesus podem ser nós mesmos. E não fica se iludindo, irmãos. Eu quero te dar uma palavra aí pastoral para você. Não fica se iludindo achando que a volta de Jesus vai demorar muito ainda. Pensa bem. Ninguém que iniciou o ano esse ano poderia imaginar que nós estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo. Para a volta de Jesus acontecer a qualquer momento, isso, irmãos, é um piscar de olho. Então, a geração de cristãos que estiverem nessa época, na segunda vinda de Jesus, se os mortos em Cristo têm o privilégio de preceder os vivos têm o privilégio de não experimentarem a morte física. A geração de cristãos que estiverem aqui na segunda vinda de Jesus não experimentarão a morte, não experimentarão o caixão, não experimentarão a terra, ou não experimentarão a cremação. Na segunda vinda de Jesus, meus irmãos, acontece simultaneamente, juntos. Primeiro,
a ressurreição dos cristãos que já estão lá. Segundo, o arrebatamento dos cristãos que estão aqui. Agora, eu fiquei pensando aqui, né? Vai ser um negócio glorioso. Você sabe por quê? Nós, os cristãos que estivermos aqui, além de não experimentarmos a morte física, você sabe o que vai acontecer? Nós vamos assistir à ressurreição dos mortos. Podem ir. Nós vamos ter que ficar parados. Vamos aguardar. Coisa rápida. Mas vamos ter que esperar. E nós, irmãos, vamos ficar assistindo, né? Olhando. Os cristãos de todas as épocas saindo. O encontro de Jesus. Depois, saíram todos dos túmulos, está tudo em ordem. Então, nós seremos arrebatados. Você sabe o que é o arrebatamento, irmãos? Você será fisgado. Você será içado. Você será tirado de onde você estiver. Se você estiver num avião naquele dia, você vai sair do avião. Se você estiver mergulhando, você vai sair do mergulho. Se você estiver viajando, imagina só o que vai acontecer. Você é o motorista do carro. O carro vai perder a direção. Isto é o arrebatamento, irmãos. Aonde você estiver, você será arrebatado, içado, tirado, fisgado. Coisa rápida. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Está vendo como é que vai acontecer? Com os que já saíram, com os que foram, com os que estavam na sepultura. Entre nuvens. Parou para pensar entre nuvens. É o stop, é a cena dos céus. Para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre. Aleluia. Glória ao Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. Acabou. Depois da ressurreição dos mortos resolvida, depois do arrebatamento resolvido, é só corrermos para o abraço, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Acabou, irmãos. Aleluia. Eternidade para sempre. Não mais a morte. Não mais o choro. Não mais a quarentena. Acabou a quarentena, acabou o confinamento. Não mais as doenças. Muito menos o Covid-19 que tem ceifado tantas vidas. Acabou. E eu concluo, meus irmãos. Eu dei essa pincelada no início. E quero concluir com ela. Esse assunto, irmãos, não é assunto para especulação. Esse assunto não é assunto para curiosidades. Esse assunto não é assunto para conjecturar. Paulo escreveu sobre esse assunto e eu tenho o privilégio de pregá-lo aqui nesta manhã com muito temor no coração. Mas só tem uma proposta. Só tem um objetivo. Se não for esse o seu objetivo, fica calado. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Este é o objetivo de conhecermos os acontecimentos sobre a eternidade, a segunda vinda de Jesus e a situação dos mortos e o nosso encontro para estarmos para sempre com Ele.
Que Deus nos abençoe. Amém. Pai, nós queremos agradecer pela esperança cristã. Obrigado a Deus porque o Senhor esclarece as nossas mentes finitas sobre um assunto tão, ó Deus, tão às vezes complicado na vida das pessoas. Um assunto que as pessoas conjecturam tanto, mas não tem uma resposta. E o Senhor, pelo Espírito Santo habitado em nós, tem nos dado um esclarecimento de um assunto tão necessário, tão importante. Porque, ó Deus, o futuro eterno não pode ser algo escuro para nós. Ele tem que ser claro hoje. Nós agradecemos ao Senhor por isso, agradecemos pelos irmãos que participaram do culto, todos, ó Deus, que tiveram a participação. Pedro Paulo na liturgia, o Ezequias no louvor, a Maria Clara no testemunho, a Darte na intercessão e todos que estiveram, ó Deus, atentos a tudo que aconteceu. O Lucas, a boa mão do Senhor, ajudando a igreja a contribuir nesse momento tão necessário às famílias que estão precisando. Nós agradecemos por todo esse envolvimento da igreja. Graças te damos, ó Deus, por tudo. Obrigado por conceder-me a oportunidade de fazer mais um ano de vida hoje. É graça do Senhor. Eu só chego aos 58 anos porque o Senhor resolveu, desde a gestação, desde a minha concepção, me dar vida, me fazer chegar aqui. Agradeço por ter conhecido o Senhor como meu Salvador, meu Senhor, e poder servi-lo. Ó Deus, obrigado porque a vida, ela passa a ter um outro sentido com o Senhor. Nós louvamos-te, ó Deus, e agradecemos. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a santificação do Espírito Santo seja convosco, irmãos, hoje e para todos sempre, e com todos aqueles que servem ao Senhor. Amém.